O teu clamor já chegou no trono. Aquilo que você pediu a Deus, com seu coração quebrantado, Ele já lhe concedeu a graça. Espera só um bocadinho. Tudo tem o seu tempo determinado nessa terra. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para se alegrar, há tempo para chorar, há tempo para tudo. Irmãs, nós somos dependentes de Deus. Eu dependo de Deus a partir do momento que eu abro o olho. Eu dependo dele. Como assim? Esse ar que eu respiro é dele. Eu dependo dele para andar, eu dependo dele para abrir os olhos, para começar, para me alimentar, para sair para o trabalho. Eu dependo dele. Eu sou dependente dele. E você? E que o Senhor Jesus quer que nós lançamos sobre ele a nossa dependência. Que nós venhamos depender dele do começo, meio e fim. Que nós venhamos entender que sem ele nada somos e nada podemos fazer. O Senhor liberou para Ezequias mais anos de vida. Por quê? O Senhor queria um conserto. Mas que tipo de conserto era esse? Talvez seria algo que ele guardava para si. Talvez seria algo que ele colocava entre uma caixinha trancada com 7 chaves. E o Senhor queria que ele abrisse, que ele repartisse aquilo entre a família. Que ele talvez repartisse com a sua esposa, com seus filhos. O Senhor estava ali nesses 15 anos dando a Ezequias tempo para ele ter a aproximação da sua casa, a aproximação daqueles que ele ama. E a mesma coisa comigo e com você. Às vezes o Senhor nos dá tempo e às vezes nós desperdiçamos os nossos tempos com coisas que não têm valor. A nossa família é um valor de Deus. E quantas pessoas deixam isso sumir, deixam isso fugir? Quantas mães esquecem de dar aquilo que seus filhos necessitam ainda pequenino? Deixa por conta. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Faz a mamadeira, põe a criança no carrinho, travesseiro de baixo aqui da mamadeira e se vira. As mães perdem esse prazer, esse tempo precioso. Mas nós que temos a direção de Cristo, nós que temos a formação de Cristo, nós não podemos perder esse tempo precioso. Temos que cultivar esse tempo, temos que abraçar esse tempo. Essa passagem de Ezequiel, ela não fala simplesmente de uma dependência de Deus, ela fala de mudança, ela fala de transformação. Porque uma pessoa, para chegar onde Ezequias chegou, ele teve que ter mudança, ele teve que ter transformação, porque ele foi criado no meio de bagunça, no meio de confusão, e ele teve transformação, ele teve mudanças, ele foi transformado para um servo. Tudo isso, irmãos, está na nossa dependência com Deus. Precisamos mudar alguns conceitos. Esse período que Deus deu a Ezequias é para que algo nele pudesse ser mudado. Ele fez a obra, ele construiu, ele reformou, ele trouxe pessoa, ele ajuntou pessoa, ele fez isso e fez aquilo para o reino, ele abençoou isso e aquilo. Não, mas tinha algo ainda que precisava ser completado na vida dele. E muitas das vezes nós não conseguimos ver, porque muitas das vezes nós fechamos os nossos olhos e os nossos ouvidos. Mas Deus muitas das vezes nos reúne para que possamos ver a obra que Ele tem na nossa vida. É maior daquilo que possamos imaginar. E possamos ser fiel ao Senhor até a morte. A gente for mais adiante na palavra, o Santo de Deus fala com você. Porque às vezes o Espírito Santo de Deus fala conosco e nós damos as costas. Ou se estamos dormindo, cobrimos a cabeça e não nos despertamos. O Senhor está querendo trazer um despertar para mim, um despertar para você, um levantar para mim, um levantar para você. E Ele quer dizer
sou o que eu sou. Seja o que você é. Se apresente a Deus com sinceridade. Se apresente a Deus nessa crise de dor, nessa crise de perca, nessa crise de desespero. Se apresente a Deus. É o desemprego que está batendo na tua casa. Se apresente a Deus. É a doença que chegou dentro do teu lar. Apresente a Deus. É algo que está te incomodando. Apresente a Deus. Apresente com vontade, sinceridade. Como a irmã falou que hoje o dia dela foi difícil, o meu também foi difícil. Para no meio do dia, Senhor, eu não eu vou ligar para ele. Porque meu pai, como as adversidades, luta contra o povo de Deus. Quer tirar sua paz. Sabe para quê? Para você murmurar. Para você falar alguma palavra torta. Para você respingar aquilo que não é para ser respingado. Ele luta. Ela olha para o alto e ela vê que o socorro dela vem do céu. Ela olha para cima e diz: Deus, se não for o Senhor, o que seria de mim? Se não for tuas mãos me sustentando, como vou eu ficar de pé? Então nós sabemos o Deus que nós cremos. Um culto há uns 4, 5 meses atrás, e o pastor disse assim no meio do culto: alguém aqui que está inquieto, e eu quero orar. O Senhor está me revelando. Antes dele falar isso, igreja, eu estava sentada no banco. Nada, me deu uma dor centralizada na cabeça. E aquela dor começou a descer aqui, aquela dor foi descendo, e começou a me dar desespero, porque eu não sou muito de levantar. Já é coisa minha, já desde criança. A minha mãe, quando a gente ia para o culto, ela falava: banheiro, vai beber água, entrou para dentro da igreja, não sai mais. Então ela sentava no meio, colocava o Alex aqui e a Shirley aqui. E eu sei dizer que eu ali sentada e aquela dor descendo, e o pastor falando, e a igreja orando. E tem alguém aqui no nosso meio que está inquieto, porque está com uma dor terrível na cabeça. Eu quero te dizer uma coisa: se você não se manifestar quando você for embora, você vai ter um derrame. Eu dei um pulo. Não sou eu. Olhei para trás para ver se não tinha mais ninguém. E ele falou: vem aqui. E eu fui já chorando. Eu estava no banco. Jesus, me revela. Vou morrer? Jesus, minhas unhas. Está pintada. Ô glória. Eu estou bem. Vou ficar bonito no caixão. Olha. Eu já estava ali no banco assim. Mas estava falando com quem? Com Deus? Senhor, eu estou preparada. O Senhor já vai me levar? Porque a dor era horrível. Eu queria um remédio para passar aquela dor. E eu olhava e falava: vou pedir um analgésico para a irmã ali. Será que aqui na igreja tem um dipirona, alguma coisa aqui para me tomar? Porque eu não estou aguentando nem abrir o olho. E ele falou: tem alguém aqui que quer. E ele falou: ainda não é hora, mas eu quero orar por você. Se ponha de pé. Levantei. O pastor estava lá no altar, lá ele assustou. Minha mãe está indo, eu estou aqui. Aí eu sei dizer que recebi oração. A dor. Óbvio que ficou ainda umas 2 semanas. Muito sensível essa parte aqui. Nós entregamos e confiamos. Eu podia ali naquela hora acenar para ele e falar: estou indo embora. Eu estou indo embora, eu estou passando mal. Eu podia falar isso. A hora é certa, mas eu estou no lugar certo. Se chegou a hora, eu estou pronta. Eis-me aqui. Amados, assim que o Senhor espera de mim, espera de você. Não adianta eu vir para a casa do Senhor e sentar no banco ou servir o Senhor e não ter certeza da sua salvação, e não ter certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Não adianta nada, você está perdendo tempo, que nós só levamos. Tudo vai ficar aqui. O Senhor espera de mim, de você, a nossa fidelidade, a nossa confiança, a entrega total todos os dias. E ele achou isso na pessoa de Ezequias, mas deixou um legado. Conserta a casa. E o Senhor diz hoje isso para mim e para você: se ainda existe alguma coisa que precisa ser consertada,
Se ainda existe alguma coisa que precisa mudar na nossa vida, esse é o momento. O Senhor